E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem um vídeo de notícia, a gente vai falar sobre o falecimento de PC Siqueira, que aos 37 anos foi encontrado sem vida em um apartamento na tarde dessa quarta-feira, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. A polícia militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência no final da tarde dessa quarta, e no local, o SAMU já havia confirmado o óbito. Vale lembrar que em março desse ano, também em Santo Amaro, o PC já tinha sido socorrido pelos bombeiros após uma tentativa de tirar a própria vida. Em 2020, ele passou a ser investigado pela posse de materiais sexuais que envolviam crianças, após uma conversa sua que foi exposta, onde ele comentava que ficou excitado ao receber uma foto de uma criança que foi enviada por uma mulher, que até hoje não se sabe quem é. Então depois disso, abriram uma investigação contra o PC e no ano seguinte, relatórios da Polícia Técnico-Científica teriam indicado não haver provas para incriminar o PC Siqueira naquele momento no crime. Mas nesse ano, a própria polícia pediu acesso a conversas na íntegra para a Apple, ou seja, para além do que estava no aparelho, porque você pode excluir, você pode deletar, você pode trocar de HD, você pode fazer um monte de coisa. Então, por exemplo, o cara pode chegar e você ter um HD, porque quem faz isso assim, e se for fazer mesmo, se for o caso, a pessoa provavelmente vai tentar evitar que outras pessoas saibam. Então você poderia fazer uma alternância de HDs para poder fazer o que você quer exatamente na hora que você quer. Tem gente que faz isso, por exemplo, para ter acesso a criptomoedas. Então imagina para ter acesso a esse tipo de coisa. Então aqui naquele momento nada foi encontrado, mas existiam outras possibilidades. O que a gente tem aqui como lei é o seguinte no Brasil: se você não tem nada que confirme a sua culpa dentro de algo, e além de algo que confirme a sua culpa, um julgamento que confirme essas provas, valide, e uma confirmação do juiz com a condenação, se você não tiver isso, a pessoa é considerada ainda inocente. Existe um negócio chamado presunção de inocente. Por isso que muitas pessoas falavam que o PC Siqueira foi inocentado, porque essa investigação que envolvia ele ainda não tinha sido concluída e ainda não tinha encontrado provas suficientes para poder virar um processo contra ele. Então nesse momento a gente não tinha nada concluído, nem algo que faça assim, não, realmente tudo foi averiguado, desde os celulares até os computadores e tudo que foi possível, os cartões de crédito para saber se em algum momento ele comprou outros HDs, por exemplo, Tudo isso foi averiguado e realmente nada foi encontrado. Não era o caso ainda continuava em aberto. Tanto é que em 6 de dezembro, agora, nesse mês, a Secretaria de Segurança Pública informou que a investigação ainda não tinha sido concluída. Vou ler para vocês o que foi emitido em nota. O caso segue sendo investigado pela 4ª Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança do Departamento de Homicídios de Proteção a Pessoas, o DHPP. Detalhes sobre o andamento de investigação serão preservados, devido ao sigilo decretado pela Justiça. Ou seja, se tinha ou não algum tipo de informação nova, não tinha como saber. Tinha um decreto em cima de sigilo. O PC, por outro lado, sempre negou as acusações, falando que inclusive estavam articulando contra ele de forma criminosa para tentar acusá-lo de algo terrível que ele jamais cometeria e que ele não tinha cometido. Mas quem que foi, o PC Siqueira? O PC Siqueira foi um dos primeiros youtubers do Brasil famosos, foi um dos primeiros que eu vi, por exemplo, que na época... tudo que ele fazia de alguma forma era influente dentro da internet, O cachorro que ele tinha, por exemplo, que era um bulldog francês. Muita gente teve bulldog francês porque queria ter um cachorro igual a Lula, que era o cachorro dele. Então, durante um tempo, ele, o Felipe Neto, aí depois veio o Cauê Moura, foram pessoas muito importantes na internet, muito grandes. Só que já no início ainda da internet, muito tempo atrás, por exemplo, lá em 2014, o PC já se sentia ficando para trás. Ele é um cara que, inclusive, quando ele surge... Qual que é o vídeo viral do PC? Antigamente era assim. Você tinha um vídeo que viralizava, ficava famoso e pum, era isso. Então ele teve um vídeo viral. Qual que foi? Ele queria ver Avatar e ele não conseguiu. E ele falou que todo mundo que nunca tinha visto nada do Avatar, que tinha lido livros, não sei o que, ele não conseguia ver e todo mundo tava conseguindo ver. Então ele contava isso de uma forma, triste, só que todo mundo achava engraçado. E foi isso. E o canal dele tinha muita coisa assim. Ele falava sempre sobre ter depressão. Então, não. A depressão dele não começou depois que ele passou a ser investigado. Então, teve gente que falou sobre isso, Pô, vocês estão falando sobre a depressão do cara que ele passou a ter depois do crime. Não foi o caso. E, inclusive, um fato, off-topic, que envolve o PC. Em 2014, eu fui no YouPix, que era um evento que tinha em São Paulo com youtubers, E naquela época já tinha alguns youtubers que estavam num palco principal e tinha alguns casos num standzinho menor. E o PC estava em um stand menor, e era em 2014 já. E ele tava falando sobre isso, ele falou, porque eu não sou mais importante pra estar lá e não sei o quê. Então, já tinha esse pensamento muito autodestrutivo dentro dele naquela época. Depois o PC ficou conhecido por namorar garotas da mesma aparência, garotas ruivas e brancas, sempre, da mesma forma, E que pareciam com garotas que eram suicide girls, Que ele também sempre falou que curtia, então parecia algo meio fetichista. Porque você namorar, você gostar de uma aparência, tudo bem. Mas você só namorar alguém que seja parecido com o anterior, parece que você tá fetichizando a pessoa. Você não tá de fato namorando ela por quem ela é,
pelo que ela é, mas sim pela aparência que ela tem e como isso agrega pra você. Então, ele foi criticado na época, né? E, inclusive, nessa época, ele perdeu uma das namoradas que ele tinha pra alguém que ele admirava, que ele era fã, que era ídolo dele. E ele passou a ser chamado de corno por todo mundo na internet. Teve essa época também. Logo depois veio a tatuagem que ele fez, Blackout, né? Aqui no braço dele, que também foi quando ele sofreu muito hate. Tudo isso dentro daquela lógica que eu falei de autodestruição, de depressão que já existia. Então, nessa época aqui, muita gente já falava sobre a possibilidade dele cometer esse ato, antes de tudo acontecer, antes do crime, por conta disso tudo, do envolvimento que ele tinha. E ele ainda se envolveu com política, de uma forma meio pesada. Tipo, ele era um cara que ele falava que ele pensava, expunha isso sem muito medo, né? E com isso ele arrumou alguns inimigos e também esses apelidos que eu falei e todo esse hate que eu falei começaram a ser normalizados atrás dele. E, bom, as views que ele tinha que pagavam as contas dele ficaram cada vez mais baixas e veio um projeto então que era o Ilha de Barbados pra ele fazer, que ele tentou fazer dar certo, que era junto com o Rafinha Bass e com o Cauê Moura, que tava dando certo, tava dando bastante view inclusive, e que teve que ser pausado, que parou por algum tempo, alguns anos, né? Voltou agora recentemente, por conta da denúncia que aconteceu depois que os áudios e a conversa dele foram vazados, né? Quem vazou essa informação foi o Erlan Bastos, que hoje trabalha em alguns jornais importantes e tudo mais, que na época não era bem assim, era uma primeira grande informação dele, né? E naquela época, o próprio PC gravou ali um novo áudio dizendo que não tinha volta, que ele tava tentando definir quando que ele ia tirar a própria vida, porque tinha acabado, que ninguém mais ia dar chance pra ele e tudo mais. E é complicado, porque tu falando assim, fica aquela questão, pô, e se ele realmente não fosse culpado? E se de alguma forma alguém com uma tecnologia que a gente sabe que tem hoje tivesse usado todas essas ferramentas de áudio, mais de texto, para poder fazer algo contra ele, porque ele tinha inimigos, por exemplo, dentro da política, ou inimigos que ele tinha nesses anos que ele foi se comunicando, né? Se isso tivesse acontecido, que é o que algumas pessoas levantam. Mas, por outro lado, ele apareceu algumas vezes depois disso aqui, tá? Já faz alguns anos. Então, eu lembro de uma primeira vez que ele apareceu, por exemplo, num vídeo, de fato. Ele começa o vídeo falando sobre alguém ter pedido um tapete turco. O tapete turco foi o nome de uma operação da Polícia Federal do Brasil contra uma rede de pessoas que tinha conteúdo de crianças envolvendo. Isso é uma coisa que ninguém sabia. Mas quando ele começa o vídeo falando, foi que pediu um tapete turco, alguém vai pesquisar e vai cair nisso. O PC também, em algum momento, apareceu questionando a Sony, porque ela estava dando um jogo novo do Homem-Aranha pra muita gente, pra muitos virais, e não estava dando pro PC por conta dos segredinhos dele que foram divulgados. Ele fala isso, ele fala dessa forma. Os segredinhos dele que foram divulgados, ele fala parte deles ainda. Então, ele apareceu algumas vezes falando sobre, e ele não... Sabe, tipo, ele não se posicionou de uma forma tão firme publicamente pra gente falar, não, realmente o que tá acontecendo com ele é uma perseguição, sabe? Se ele fosse desde lá ativo falando, gente, ó, aconteceu isso, isso e isso. Quem que fez então? Esse cara fez aqui, como que ele fez? Ele usou isso, isso e isso, sabe? Tipo, se tivesse combatido dessa forma, eu acredito que ia ter bastante gente do lado dele e acreditando nele, até pela falta de provas quando a polícia foi atrás do computador dele, que é o que a gente falou. Mas nunca aconteceu também, e quando ele apareceu, ele falou o que eu falei. Falou do tapete turco, falou do segredo que foi revelado. Então, assim, tipo, também isso, obviamente, no momento onde ele já tava totalmente destruído mentalmente, como a gente falou, ele já tinha problemas. O PCSQ, quando ele falava sobre a infância dele, ele falava que, tipo, ele apanhou muito na escola, que ele parou de estudar na segunda série, se eu não me engano, muito novinho, tá ligado? Sempre teve problemas do tipo, assim, de inclusão e não sei o quê. E isso foi evoluindo. E, obviamente, que isso não tem nada a ver com o caráter que é quebrado quando você decide consumir qualquer tipo de conteúdo que envolva uma criança e sexo juntos, né? Ou então de produzir, ou então de estar envolvido de alguma forma com isso. Se a pessoa faz isso, a pessoa é mau caráter e a pessoa tem que pagar por isso, obviamente. Mas era um cara que já tinha ali alguns problemas que eram públicos, inclusive, que todo mundo sabia. Tipo, se ele era traído, todo mundo sabia. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Se ele fazia uma tatuagem horrível, por exemplo, que todo mundo achava que era horrível, que a grande maioria, todo mundo sabia. E todo mundo falava. Ele era um cara que ele não sabia lidar com isso. Ele fazia vídeos e vídeos quase chorando, tá ligado? Tipo, gritando com pessoas do tipo, sempre respondendo pessoas do tipo. E ele foi meio que definhando aos poucos, até que chegou nisso. Que daí todo mundo falou, caraca, mano, eu esperava algo, tipo, bizarro vindo do PC, mas não isso, não nesse sentido, né? E aí, quando isso aconteceu, ele, obviamente, ficou com poucas pessoas por perto, quase todo mundo teve que se afastar dele, mesmo gostando dele, porque, imagina, o Rafinha e o Cauê gravavam com ele todo dia. Aí sai o negócio, não é como se na cabeça do cara, tipo, automaticamente, pum, 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 acabou. O cara fica, tipo assim, um pouco com raiva, com ódio, caraca, o que esse cara fez, né? E tava aqui perto de mim, sentindo até um pouco sujo, né? Pelo contato. Mas ao mesmo tempo o cara olha e fala assim, mano, olha o que ele vai passar, mano. Tá ligado? Porque, tipo, a consequência vai ser pesada. E esse cara, eu conheço ele era meu amigo, e eu gostava dele. Então, tipo, tu tem que se desprender de uma situação, de um sentimento que tu carregava até aquele momento, pra poder viver um novo momento, um novo sentimento, que é muito diferente.
Então é uma situação que foi muito complicada, por isso quase todo mundo se afastou dele. E até o último vídeo que foi publicado dele, ele mostrava que estava vivendo Natal sozinho, né? Foram pessoas que viviam Natal sozinhas, fiquem bem, a gente tá junto nessa causa, não sei o que e tal. Eu acho que nesse caso, muita gente agora vai tentar de alguma forma apontar o dedo pro outro para falar por que o PC fez isso, tá ligado? Ou se ele era inocente ou se ele não era. Sendo que, na verdade, isso é um caso que envolve a polícia, que a polícia vai resolver. A polícia provavelmente agora vai ter acesso às conversas dele. Se tiver alguma coisa lá que decrete que ele realmente estava envolvido, a polícia vai tornar público uma condenação, porque pelo menos a condenação vai ter que ser pública, e mesmo que ele já tenha falecido, pra gente saber qual era realmente o envolvimento dele. E o cara que não quer comemorar que o PC Siqueira foi lá e tirou a própria vida, não é que ele vai passar pano pra alguém. É que ele não quer comemorar uma situação horrível, uma situação que não acontece só com ele, uma situação que acontece todo dia com muita gente e que pode acontecer com alguém que a gente gosta. Nesse caso aqui, aconteceu com alguém que estava sendo odiado por boa parte do Brasil. Mas mesmo assim, ninguém vai comemorar que o cara fez isso, porque, obviamente, é uma situação traumática. E, inclusive, existe a hipótese de ter feito isso em frente a uma pessoa que ele tinha convívio, que é uma das hipóteses agora, e que a pessoa teria tentado evitar que isso acontecesse. Então, assim, uma situação traumática para outra pessoa que tá aqui, inclusive, né? Então não tem como você vir aqui comemorar, mesmo que você esperava qualquer tipo de punição para ele, porque realmente é um desfecho trágico para tudo que foi filmado e exibido aí desde 2009 em volta do PC Siqueira. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido a forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like. Se você tem alguma opinião, algo do tipo, pode comentar aqui também, fica livre aqui nos comentários, certo? E comenta um tema que você queira ver por aqui num próximo vídeo. Valeu, é nóis!